Quem nos salva? Somos salvos de quê? E como acontece a salvação? A paz do Senhor Jesus. Você está no canal Perto de Deus. Nesse vídeo, eu vou responder 3 importantes perguntas sobre a salvação. Não se esqueça de fazer a tua inscrição no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Os vários termos que aparecem como salvação na Bíblia trazem a ideia de soltar, libertar, resgatar, recuperar e redimir. Podemos dizer que a palavra salvação nas Escrituras significa conceder liberdade daquilo que prende ou restringe. Na fé cristã, a palavra passou a ser utilizada com o significado de salvar uma pessoa da condenação eterna e conduzi-la à vida eterna na presença de Deus. A salvação, assim, transmite a ideia de levar alguém com segurança ao reino celestial de Cristo. A primeira pergunta é: quem salva? Segundo a Bíblia, Jesus Cristo é o Salvador. O nome Jesus significa Javé salva, ou Javé é a salvação. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, a palavra de Deus nos ensina: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Segundo a Bíblia, a salvação vem somente de Deus. No Antigo Testamento, lemos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, que o Senhor libertou o povo de Israel da opressão do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. No Novo Testamento, lemos que a salvação é um dom de Deus. Não é algo que alguma pessoa possa conseguir pelos seus próprios esforços. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Cristo morreu em nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados. É isso que a Bíblia nos ensina. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, a palavra diz o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Assim, a salvação é uma ação de Deus, pois o ser humano não tem recursos para provê-la. A segunda pergunta: somos salvos de quê? A salvação livra o ser humano da condenação eterna pelos pecados. A necessidade da salvação é encontrada na natureza pecaminosa da humanidade. Segundo a Bíblia, todos os seres humanos são herdeiros do pecado de Adão, ou seja, do pecado original, e já nascem pecadores. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia nos ensina: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aqui entendemos que é essencial deixar claro que quando a Bíblia fala que todos pecaram, ela não está se referindo somente aos atos de cada pessoa, mas principalmente à condição pecaminosa de todo ser humano antes mesmo do cometimento de qualquer pecado. Nesse sentido, segundo a palavra de Deus, não nos tornamos pecadores porque cometemos atos pecaminosos, mas ao contrário, cometemos atos pecaminosos porque somos pecadores. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante deixar claro que não se trata só de morte física, mas também de morte no sentido de separação absoluta. Assim como a morte física cria um abismo entre os vivos e os mortos, o pecado separa o ser humano de Deus. Em relação ao pecado, a palavra nos ensina que cada pessoa irá prestar contas diante de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus.
precisamos ter em mente também o envolvimento das forças espirituais malignas em nossa condição pecaminosa. O pecado faz com que fiquemos escravos das forças espirituais do mal, e quando somos salvos e libertos, travamos uma verdadeira guerra espiritual contra elas, conforme nos ensina a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, ser salvo significa também ser liberto do domínio espiritual do diabo e seus demônios. E a terceira e última pergunta: como a salvação acontece? A pessoa é salva pela fé, ou seja, por confiar naquilo que Cristo realizou a seu favor. A única condição para a salvação, portanto, é a fé em Jesus Cristo, pois a salvação é uma oferta graciosa de Deus. Somos salvos pela sua graça. Em Romanos 10, 9, a Bíblia diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa atitude de fé inclui também o arrependimento pelos pecados e a disposição de viver uma vida que glorifique a Deus, pois não podemos nos submeter de novo ao senhorio do pecado. Devemos nos submeter a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. A salvação, em sua plenitude, deverá ser realizada no futuro, quando Cristo voltar. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, a Bíblia nos diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Até lá, a responsabilidade de uma pessoa que anda com Deus é viver uma vida que o agrade e sustentar o compromisso de viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Portanto, a salvação é uma obra completa de Deus que consiste em trazer o ser humano do estado de pecado ao estado de glória através de Jesus Cristo. A salvação tem uma referência passada, pois o cristão é salvo pela morte de Jesus de uma vez por todas. Tem uma aplicação presente, pois podemos desfrutar a liberdade de Deus hoje pelo poder do Espírito Santo. E nos traz também uma esperança futura, pois os cristãos serão salvos de todos os efeitos do pecado original. A Bíblia nos conforta quando diz que, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Se você foi abençoado por esse vídeo e por essa mensagem, não deixe de se inscrever em nosso canal e de acionar as notificações. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você conhece e que Deus te abençoe.